Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaisa e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo com vocês. Hoje eu vim contar uma história não muito legal, na verdade ela é bem triste, que eu nunca contei, nem no meu Instagram, nunca comentei assim, nunca falei nada. Foi uma coisa que me marcou muito, na verdade até me traumatizou, sabe? Uma coisa bem triste mesmo. Foi tenso na época, quando eu recebi a notícia eu chorei muito, sabe? Foi bem difícil. E de um cavalo que não era meu. Eu nunca comentei no Instagram exatamente por isso, porque não era meu. Então não me senti assim no direito de falar, respeitei a dor do outro e não quis falar nada. Eu comentei até com poucas pessoas na minha vida sobre esse episódio. Deve ter uns 2 anos, deve estar fazendo uns 2 anos que isso aconteceu. E resolvi contar aqui agora, uma coisa que me marcou muito e eu fiquei realmente traumatizada com essa questão. Se você quer saber o que é, saber tudo o que aconteceu, fica até o final do vídeo, vou contar tudo detalhadamente, como sempre. Mas já se prepara que é uma história meio triste, mas vamos lá. Então, Fred, uma vez, há muito tempo atrás, comprou um embrião. Um embrião é o quê? É um bebê sendo formado, né? Ele comprou um embrião do Victory Fly, um dos cavalos que eu sou muito fã, pra mim um dos melhores cavalos que o quarto de milha já teve. Um embrião do Victory Fly numa égua splashback. Esse embrião, assim, Fred comprou, né? Foi sonhado, pensado, amado desde o início, tanto por ele quanto por mim. E aí nasceu uma fêmea. E aí a gente que botou o nome de Bella Backfly. Eu tinha falado, na verdade, Bella Fly. Bella Fly não podia, já existia, sei lá. E aí se tornou Bella Backfly. Ele escolheu o back por conta do splashback. Ela sempre foi linda, ela sempre foi mansa, ela sempre foi fofa, enfim. Ela era bem magrinha, assim, sabe? Bem esguia, tipo a Miss Squall, sabe? Bem fininha. Mas ela sempre foi uma fofa, um amor. E era uma super aposta, né? Filha do Victory Fly, né? Tinha um papel super importante, super na moda ter filho do Victory Fly. Ela nasceu grande, uma potra linda, alasando a frente aberta e tudo mais. Ela ficou grandona. E aí, acabou que aqui no Rio, a gente tava achando ela meio limitada e tal. A gente resolveu levar ela pro Miguel. A gente não, né? Fred, porque assim, ela não era minha, só do Fred, mas eu sempre na torcida, junto e querendo que desse certo. Fred acertou umas provas nela e tudo mais. Eu até corri nela uma vez. Ela era uma fofa, sabe? Aquela égua que é até coitada de tão boazinha, ela era assim. E aí levou lá pro Miguel. E acabou vendendo. O Fred falou que ia vender, que achava que serviria melhor para uma criança. E realmente, gente, ela era tão mansa, sabe? Tão boazinha que servia muito para criança. E aí, Fred queria vender para poder comprar um cavalo mais rápido e tudo mais. E aí conseguiu vender. Vendeu para uma cliente do Miguel, uma querida que eu adoro. Não vou falar nome porque acho que não precisa, né? E nem sei se a pessoa ia gostar que falasse nome. Mas é uma cliente do Miguel que é uma querida, que começou a correr, rodeio, prova e tudo mais na égua. E começou a ir super bem, adorou a égua e tudo mais. Então o Fred vendeu. Tinha acabado de vender, acho que tinha uma semana, assim, que tinha vendido. Uma bela de uma segunda-feira, eu vindo embora, dirigindo. Eu lembro que eu tava na BR ali, meio que há pouco tempo da casa do Fred. Devia estar uns 30 minutos da casa do Fred, isso vindo pra minha casa. Pra quem não sabe, o Fred é meu namorado, né? Não falei. Pra quem não sabe, Frederico é meu namorado. Tava dirigindo, Fernanda me ligou, a esposa do meu treinador. Achei estranho. Hoje em dia eu tenho até trauma de quando Fernanda me liga, eu fico desesperada. Achei estranho ela tá me ligando. Entendi. Falou, Thaisa, você tá onde? Eu falei, tô dirigindo, indo embora pra casa. Aí eu precisava falar um negócio com você. Eu falei, pode falar? Com medo danado. Ela falou, então, a Bela morreu. Eu falei, o quê? Aí ela, eu nem sabia como te contar isso, não quis falar final de semana porque vocês estavam numa prova, e realmente estavam numa prova, não lembro qual. Estavam na prova, não quis falar pra não estragar o final de semana, mas a Bela morreu. Aí eu falei, como assim, Fernanda? E já comecei a chorar, né? Que eu não aguento, já comecei a chorar. Falei, o que aconteceu, pelo amor de Deus, do nada? Como assim? Tipo, acabou de vender e tudo mais, mas mesmo tendo acabado de vender, gente, o carinho não passa, né? Por exemplo, eu vendi a Josefine, vai fazer 3 anos que eu vendi a Josefine e eu continuo amando como se fosse minha, me preocupando, vira e mexe mandando mensagem pra atual dona. O vender não muda nada, assim, né? Ela falou, então, Thaís, a égua tava solta no piquete,
Os piquetes lá onde Miguel e Fernanda moravam, porque agora já é outro lugar, eram grandes, lindos, ótimos, super arborizados. Eram ótimos esses piquetes. Não tinha problema nenhum. A fazenda era linda. Vou lá, tava soltando um piquete. E do nada o Gago é o ajudante, Gago foi passar o trato, sei lá, uma coisa assim, e viu que ela estava com um corte enorme no peito. Um corte enorme e fundo. Sabe aqui, gente, onde pega a gamarra? Era meio que ali. Eu não vou botar foto, porque a foto é muito feia, não tem como botar. E eu nem sei se eu tenho, porque eu fiquei tão doida com essa história que eu acho que eu devo até ter apagado. Mas mesmo assim a foto é muito feia, sabe? Tem o rasgo todo, o músculo meio que pra fora, ficou bem feio. O Gago passou e viu isso. Pegamos ela, a gente ficou sem entender como aconteceu isso, porque não tinha um galho, não tinha um arame, não tinha nada pra onde essa égua ter se machucado. Na época, a Fernanda até falou, não sei se é onça, se é algum bicho que veio aqui e arranhou ela. Do nada, tipo, a égua tava bem, passaram antes, a égua tava bem, passaram depois, a égua já tava assim. E aí, ligaram pra vários veterinários, ligaram pro Priante, inclusive, que é o nosso veterinário lá em São Paulo, pra ele lá ver, mas eu acho que ele tava em algum evento, ou tava longe. E aí chamaram um outro veterinário, não sei quem foi, não sei. E acharam melhor sedar, né, a égua pra fazer a sutura, pra costurar. Porém, gente, na verdade não foi sedação, né, deram uma anestesia nela, botaram a égua no chão pra costurar, fazer a sutura, pra juntar aquilo ali que tava muito aberto. Porque a gente fala sedação, o cavalo só fica meio sonolentinho. Esse de fato foi anestesia, e a partir daí que eu adquiri pavor à anestesia. Eu já sabia que era perigoso dar anestesia em cavalo, assim como é em gente, né? E o perigoso é o cavalo voltar da anestesia, mas eu nunca imaginei acontecer uma coisa dessa numa égua de 6 anos, saudável, que nunca teve problema nenhum com nada. Deu anestesia, fizeram lá todo o procedimento, não sei o que, tudo certo. Na hora da égua voltar, ela voltou muito louca. Falaram que ela voltou assim, se debatendo, não sei o que, muito agitada. Isso também é comum acontecer. Por isso que quando dão anestesia em cavalo, quando é cólica, no hospital e tudo mais, colocam numa baia que é toda protegida, pro cavalo não bater a cabeça, não se machucar. E ela voltou toda doida e infartou. Tipo, morreu. Voltou da anestesia e pá, morreu. Caiu no chão dura. Olha que loucura. Aí vocês imaginam a Fernanda me contando toda essa situação, eu dirigindo, chorando horrores, pensando no Fred, coitado, pensando na atual dona da égua, que tinha acabado de comprar. Você imagina, você acabou de comprar um cavalo, você realizou um sonho de ter sua égua, a égua que você queria. Em uma semana, a égua morre assim. Foi assim, ó, tipo, morreu, do nada. Gente, eu chorava tanto, eu pensava tanto assim, coitada, porque logo ela. Pensava o tempo inteiro, meu Deus, por que a Bela, ela é tão boazinha, meu Deus, por que isso com ela, não sei o que, chorava. Tipo, eu pensava assim, gente, por que aconteceu isso com ela, cara? Como que aconteceu? Como que foi? Até hoje a gente não sabe como cortou, como aconteceu, se foi algum bicho, o que que foi. Não tinha marca de sangue, não tinha marca de nada no piquete inteiro, rodaram tudo. Outras coisas aconteceram também nesse piquete, é assunto para um outro vídeo. Até que a gente chegou à conclusão que não ia soltar mais cavalo nenhum nesse piquete. Sério. Os meus, na mesma hora eu falei, Fernanda, não solta cavalo meu nesse piquete não, pelo amor do Senhor Jesus, que eu morro. E aí foi isso, o Fred ficou super mal, logo depois eu liguei pra ele, né, perguntei se Fernanda tinha dado a notícia, ele falou que sim, e Fred assim, ele tenta ser frio, sabe? Aí ele super chateado, mas ele não chorava, ele não falava muito, quando acontece uma coisa dessa ele fica mais quieto do que qualquer outra coisa. E eu chorando e só pensando, coitada, porque logo ela, meu Deus, não sei o que, eu tão nova. E assim, foi muito sofrido, sabe? Eu fiquei bem mal, bem triste. Fernanda também ficou muito mal, Miguel. Fernanda falou que Miguel, quando viu que ela morreu, né, até saiu, assim, do Aras, não conseguiu ficar perto. Porque realmente é uma coisa muito ruim, gente, acontecer dentro do seu Aras, sob sua responsabilidade. Óbvio que não foi culpa deles, mas assim, tava dentro da casa dele, né? Óbvio que a pessoa se sente mal. E foi assim. Infelizmente, a gente não tem controle de nada nessa vida, né? Só Deus sabe de todas as coisas e a gente tem que aceitar. Mas foi difícil pra caramba, foi uma perda difícil. Não era uma égua minha, mas eu tinha muito carinho, muito amor por ela, porque eu escolhi um nome, eu vi nascer, eu vi crescer, eu vi domar, sabe? A gente acompanhou toda a evolução e realmente é uma coisa muito difícil, mas a gente tem que saber que a gente tá sujeito a isso, né? Principalmente com animal e cavalos que são
tão frágeis, mas essa história me marcou muito e eu fiquei de fato muito traumatizada com a anestesia. Hoje em dia eu tenho pavor de anestesia. Quando o Máximos foi operado, eu fiquei desesperada pra saber como ele tinha voltado da anestesia. Com o Mister a mesma coisa. O meu medo era a volta da anestesia, porque toda hora eu achava que ia acontecer igual aconteceu com a Bela, porque cavalos saudáveis novos, igual ela era, e aconteceu com ela, então eu ficava assim desesperada em relação a isso. Mas foi isso, gente, mais uma história aí da minha vida. Não assim, da minha vida, né? Porque era égua do Fred, mas a vida dele é a minha também. Tamo junto nessa aí. E foi isso. Triste, né? É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!